Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 4. 3 dias depois, celebraram-se umas bodas em Caná da Galileia, e encontrava-se lá a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus com seus discípulos para as bodas. Faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Não tem vinho. Jesus respondeu-lhe: Mulher, que nos importa a mim e a ti isso? Ainda não chegou a minha hora. Palavra da salvação. Comentário João 2, de 1 a 4. São João Crisóstomo. Conhecido que era nosso Senhor na região da Galiléia, chamaram-no para essas bodas. 3 dias depois, celebravam-se umas bodas em Caná da Galiléia. Convidaram-no não porque fosse alguém autorizado, mas simplesmente como um conhecido entre muitos. E tal parece indicá-lo o evangelista quando acresce que encontrava-se lá a mãe de Jesus. Ou seja, chamaram o filho porque haviam convidado a mãe. Foi também convidado Jesus com seus discípulos para as bodas. Acedeu ao convite não porque cogitasse na própria dignidade, senão por desvelo de nosso bem. Com efeito, aquele que não desdenhou de assumir uma forma servil tampouco desfaria no comparecer às bodas de seus servos. Importa examinar como pôde a mãe de nosso Senhor formular tão subido conceito do próprio filho, já que ele ainda não havia operado nenhum milagre. O evangelista observa ao diante. Tal foi o primeiro milagre de Jesus, João 2,11. Porém, verdade é que já entrara a se revelar por meio de João e das conversas que entretinham com seus discípulos. Demais disso, primeiro, que todos esses fatos, a concepção do menino e quanto sucedeu desde seu nascimento, acolheram-no à estima de Maria, pelo que escreve São Lucas. Maria conservava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Lucas 2,19. Mas por que Maria não estará mais cedo com Jesus a que começasse a operar milagres? É que antes, à conta de viver Nosso Senhor como um homem comum, ele não cuidava que pudesse dirigir-lhe a palavra naqueles termos. Quando, porém, conheceu o testemunho de João e advertiu que Jesus estava a viver rodeado de discípulos, fez confiança para lhe rogar. Disse que Jesus Cristo, sobremaneira, venerava sua mãe. Disso somos notificados por São Lucas, quando este escreve que Nosso Senhor em tudo se sujeitava aos pais. De fato, enquanto os pais não põem obstáculos à vida consagrada a Deus, devemos-lhes obediência. Quando, porém, se tornam importunos, buscando nos arrancar as coisas do Espírito, é força resistir-lhes. Disse Nosso Senhor deste teor para que seus milagres não se tornassem objeto de suspeita. Com efeito, não cabia à sua mãe, mas àqueles que deram pela falta do vinho interpelá-lo. Tensionava com isto mostrar que há tempo certo para cada coisa e que não se devem misturar os afazeres, para que daí se não sigam confusões. Pelo que acresce, ainda não chegou a minha hora. Isto é, ainda não me conhecem os que estão aqui. Ainda não deram fé de que esvaíra-se o vinho. Que advirtam nisto primeiro. Aquele com efeito que ainda não experimentou a privação, esse tampouco há de pressentir os benefícios. Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Disse sua mãe aos que serviam: Fazei tudo o que ele vos disser. Ora, estavam ali 6 talhas de pedra, preparadas para a purificação judaica, que levavam cada uma 2 a 3 metretas. Jesus disse-lhes: Enchei as talhas de água. Encheram-nas até em cima.
Então Jesus disse-lhes: Tirai agora e levai ao arquitriclino. Eles levaram. O arquitriclino, logo que provou a água convertida em vinho, ele não sabia de onde viera, ainda que o sabiam os serventes, porque tinham tirado a água. Chamou o esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já os convidados têm bebido bem, então lhes apresenta o inferior. Tu, ao contrário, tiveste o bom vinho guardado até agora. Tal foi o primeiro milagre de Jesus, fê-lo em Caná da Galileia. Assim manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Comentário João 2, de 5 a 11, Santo Agostinho. Metretas, do grego metron, quer dizer medir. Significa alguma unidade de medida, como uma urna, ânfora ou algo similar. Os que estavam cientes da divindade de Nosso Senhor, esses não se mostraram espantados deste milagre. O que ele fez nas bodas de Caná, nas talhas cheias d'água, é o mesmo que faz todos os anos em nossas vinhas. Desta transformação, contudo, não nos espantamos, porque repete-se anualmente a olhos vistos. Deus, pois, lançou mão de novos prodígios a despertar os homens adormecidos, pelo que segue. Assim, manifestou a sua glória. Se apenas então passaram a crer em Nosso Senhor, acaso ainda não eram seus discípulos quando acudiram às bodas? Verdade é que trata-se de um modo de falar, como quando, por exemplo, dizemos que o apóstolo Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, quando é evidente que na época de seu nascimento ainda não havia se convertido em apóstolo. Da mesma maneira, quando lemos que os discípulos do Senhor foram chamados às bodas de Caná, devemos disto entender que ainda não eram propriamente discípulos, senão que viriam a sê-lo com o tempo. Vede os mistérios que se encerram nesses milagres de Nosso Senhor. Convinha que se cumprisse em Jesus Cristo o que dele havia sido predito. Transmudou a água em vinho quando lhes abriu a inteligência e lhes explicou as Escrituras. Assim, infunde sabor no que outrora era insípido, e a bebida inócua torna-se inebriante. Tivera ordenado que a água fosse deitada fora, e então derramado nas talhas um vinho extraído dos excessos da criação. Pareceria que rejeitava o Antigo Testamento. Como, porém, convertesse a água em vinho, deu-nos a conhecer que as antigas Escrituras lhe pertenciam, porque foi à conta de sua injunção que se encheram as talhas. Elas, contudo, são insípidas, se nelas não se discerne o mesmo Jesus Cristo. Sabemos também que a lei, dada no início do mundo, daí até os nossos dias, medearam 6 idades. A primeira, de Adão a Noé. A segunda, de Noé a Abraão. A terceira, de Abraão a Davi. A quarta, de Davi até a transmigração para a Babilônia. A quinta, até João Batista. A sexta, por fim, daí ao fim do século. Aquelas 6 talhas, pois, figuram essas 6 idades, que não careceram de profecia. Qual as talhas cheias, qual as profecias cumpridas? Porém, que significa que continham 2 ou 3 medidas? Tivesse o evangelista mencionado apenas 3 medidas, naturalmente, concluiríamos que referiam-se ao mistério da Trindade. Todavia, o fato de ter escrito 2 ou 3 não constitui razão suficiente para deixarmos de lado essa interpretação, pois que, nomeados o Pai e o Filho, decorre daí como consequência o mesmo Espírito Santo.
na medida em que este pode ser entendido como um amor mútuo entre os dois primeiros. Ainda outra explicação possível. As duas medidas podem indicar os dois povos, judeus e gregos. As três medidas, por outro lado, representam os três filhos de Noé.